Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila e como sempre muito acompanhado daquelas beldades. E hoje vocês vão perceber que o time foi mudando e veio o Balbino, de repente saiu o Balbino e entrou Sami, saiu Sâmia e agora o time está junto novamente com a minha atacante, com a minha zagueira e todos eles nas suas formações naturais. Não é, Mauri Faria? Sim, Fagner. Olá, pessoal. Eu sou Mauri Faria e agora eu sou a Barbie da Socila. Você gostou de Barbie da Socila? Eu amei. Então vai ser Barbie da Socila. É Barbie da Socila. Eu quero uma bonequinha. Agora a gente vai ter que arrumar a Barbie e a Elsa. Porque a Elsa tá... Elsa não é Ana. A Ana que é morena. Que é morena, adorei. A nossa. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Uma morena e uma loura. Adorei. Eu falo isso porque minha menina tem essas coleções dessas bonecas todas. Aí eu vejo uma lourinha e uma morena. Tá explicado. Você quer brincar na neve comigo? Quem és tu? Quem andas de branco? Eu sou a minha Mara, gente linda. Biomédica e aqui servindo vocês. É a dona da técnica, caso vocês não saibam, bumbum na nuca. Dona da técnica bumbum na nuca e apresentou essa técnica. doutora Hollywood Pill comigo, mas isso aí eu tô precisando, amiga. Não é? Bora fazer, velho. O Mauri, quem que é essa maravilhosa que tá na minha frente aqui? Ai, escolheu uma roupa linda, eu adorei. Nossa, é a nossa amiga Fernanda Castro. E cliente, é amiga porque todos que pisam lá no Socila se tornam amigos. Tem clientes de mais de 30 anos, né, Fagner? No Socila, é muito bacana isso. E tá aqui. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço o convite, né? Espero aí poder ter um bate-papo bem gostoso com vocês. Fernandinha, hoje eu tô de frente de uma mulher formada, linda, maravilhosa, cheia das habilidades. Mas eu acho que não sempre foi assim, não. Vamos rebobinar a fita lá atrás, numa idade igualzinha você tá de uma maravilhosa que tá te assistindo ali. Uhum. Quando criança, você sonhava em ser quem você é hoje? Não. Definitivamente não. Hoje eu me sinto aí uma mulher muito melhor do que eu era. Conta pra gente como que foi na sua infância, você estudou onde, você cresceu com quem, onde que você morava? Eu tive uma infância bacana, né? Felizmente os meus pais puderam me dar uma infância, uma adolescência bem legal. Eu pude ter escolas particulares, né? Que é um privilégio hoje em dia, né? Aí passei no vestibular, pude fazer uma universidade. Você cresceu em qual bairro? Eu cresci no bairro de Lourdes. Estudou em qual colégio? Estudei, fiz o fundamental no Cecília Meirelles. Aí depois eu fiz o Fundamental 2 e o ensino médio no Loyola. Cecília, aí fui lá no Cecília Meirelles. O que você sonhava em ser? Médica, veterinária? Não, piloto de avião? Lá eu não sonhava em ser nada. Aconteceu isso quando eu já estava no Loyola, que aí eu ficava entre administração e arquitetura. Aí eu acabei fazendo arquitetura quando eu saí do Loyola, mas esse sonho da arquitetura não foi muito longe porque eu não tinha muita habilidade para desenhar, sabe? Aí eu fiz só 2 anos de arquitetura, porque eu acho que para você ser alguém, você não pode ser médio ou pequeno, você tem que ser muito bom. Mas vamos lá, sempre tinha alguma pessoa ali que te influenciava ou não? Sim, eu tinha uma madrinha de crisma que era arquiteta e decoradora em São Paulo. Então ela me motivava muito, ela participava de Casa Cor, de vários eventos aí em decoração e eu achava maravilhoso. E uma das minhas melhores amigas na época, ela também fez arquitetura. Então isso aí me influenciou demais. Mas na hora que você chega lá, aí você tem as matérias de perspectiva, de desenho, eu vi que não era minha praia. Ali separou o joio do trigo. Você separa e você vê, não. E eu sempre tive muita habilidade para venda, né? Eu comecei a vender, mexer com venda desde os meus 12 anos de idade. Eu fazia
fazia bolo, brigadeiro, pegava bijuteria, semijoia para vender e tal. Então, eu sempre... O que queimava no seu coração quando você pegava alguma coisa para poder vender e você percebia que você tinha esse dom? Eu sempre queria ter meu dinheiro, sempre queria ter minha liberdade, sempre, desde cedo, assim. Então, volta na sua memória agora, quando que você teve o primeiro dinheirinho que você falou assim, esse aqui é meu? Desde 12 anos, sempre tinha. Eu sempre tinha um dinheiro para comprar uma coisa para mim, para eu ter o dinheiro para viajar, para ir no cinema, para poder comprar uma coisa legal. Então, é isso que eu tento passar. O empreendedorismo, então, entrou no seu coração desde cedo, quando você descobriu que você tinha habilidade. Desde sempre. Aí eu tava aí eu tinha 2 anos de arquitetura, eu falei, não quero isso para mim. E quando eu fiz arquitetura, eu saí do Loyola e fiz arquitetura, eu nem passei na Federal dessa vez, eu fiz no Isabela Hendricks. Aí tava lá, falei, não, eu vou trancar, e aí eu fui para um cursinho. E aí já com a cabeça mais fria, fui para o cursinho e acabei passando para Federal, para Ciências Contábeis. Aí passei para o primeiro semestre, e aí fiz um belo curso. Mas olha só, você saiu de 2 realidades totalmente distintas. Saiu aqui da arquitetura, onde que é tudo muito criação, abstrato, desenho, e você mergulhou de cabeça nas exatas. Nas exatas. Aí fui para questão de gestão mesmo, né, de administração, fui para o número mesmo, que era uma coisa que eu sabia que eu ia gostar, que ia ser minha praia. E aí fiz um bom curso na Federal de Ciências Contábeis, me formei lá em 95, foi 95? Não, eu entrei em 94, gente, tô ficando louca. Em 99. É boa de exatas, mas já tá dando as caducadas. Já tá dando as caducadas já. Já tá dando assim. Vamos usar essa memória aí. 99. Entregando a idade, meu Deus do céu. Eu me formei, né? Nesse meio tempo, no meio do meu curso, mas sempre vendendo. No meio eu fiz estágio na prefeitura, fiz estágio sempre trabalhando e vendendo ao mesmo tempo. Trabalhei na prefeitura, trabalhei no Banco do Brasil, mas sempre mexendo com alguma coisa relacionada à venda. No meio desse trâmite todo, aconteceu a Contém um Grama na minha vida, né? E aí eu acabei virando uma distribuidora dessa marca, e aí criei a minha distribuição, e assim eu fui distribuidora da Contém um Grama 14 anos e meio. Olha só pra você ver que legal, você sai do empreendedorismo tecnicamente amador, que era uma coisa mais de criança ali, pra poder fazer seu dinheirinho, e de repente ele virou profissional. Eu virei empresária. E você vem de 2 cenários que são totalmente distintos, porque você fazer arquitetura na Isabela Hendricks é um cenário totalmente diferente do que você fazer contabilidade no UFMG. Como é que você conviveu com esse choque de distanciamento, não só de uma coisa para outra, mas de classes sociais totalmente diferentes? Eu sempre transitei bem de ambientes, assim, eu nunca tive dificuldade, né? Todos os 2 ambientes eram noturnos, entendeu? Mas era desafiador demais, Isabela Hendricks, as pessoas tinham uma condição melhor. Sim. Já no FMG, era todo mundo fazendo corre pra estar ali. O que eu vejo de diferença é que os meus amigos do Isabela Hendricks eu tenho contato até hoje. Os da Federal, sumiu não. Tudo. Não tem. Lá eu não consegui criar vínculo. E quando você cria o vínculo, quando você cria o vínculo com essas pessoas, elas ainda estão executando os mesmos trabalhos ou não? Não. O que eu percebo é que os meus colegas e amigos da arquitetura hoje não exercem mais arquitetura. Cara, que loucura. Então foi uma coqueluche naquele momento. Eu acho que a arquitetura é um campo que você tem que ter muita certeza. Exato. Né? Você tem que ter uma habilidade, você tem que gostar de desenhar, igual você falou. Tem. Aí tá. Na contabilidade, não, é um campo mais aberto, que me deu a oportunidade de ser gestora de vendas, né? Eu fui gestora da minha empresa. E você aplicou muito contabilidade nisso? Muito. Números, estratégias, estatísticas? Na gestão da minha empresa, eu sabia. E quantas pessoas abaixo de você? Eu tinha, normalmente, 3 pessoas, e cheguei a ter
4.500 revendedores, né, de venda direta. É gente demais, Fernanda. Aqui em Minas, eu cheguei a estar entre as 3 maiores, no Brasil, entre as 10 maiores do Brasil. É muita. E que potência que a Contém um Grama criou, né? Aí o chato foi que a Contém um Grama mudou o esquema, né? Tirou, foi passando do perfume. Enquanto era perfume, era uma delícia, Era uma né? potência. Era uma potência. Mas aí eles resolveram mudar para maquiagem. Foram transitando para maquiagem. E aí eu também tive que me especializar em maquiador. Eu acabei virando maquiadora também, profissional. Tive que fazer uma profissionalização no Senac, porque era muito caro você ficar contratando profissionais para treinar a sua equipe, né? Eu chamava e o pessoal não aparecia, e um gato pingado, então eu falei assim, não, então eu sabendo treinar o pessoal, se eles vierem bem, se não vier, não fica amém, né? Então, eu me profissionalizei, e aí acabei dando muitos cursos para minha equipe, acabei fazendo muita maquiagem na casa das pessoas, eu acabei fazendo muitas coisas. Aí até que eu casei nesse meio tempo, né? Em 2006 eu casei, aí o meu marido começou a me ajudar mais na minha empresa e começou a perceber que o esquema da Contém um Grama era um esquema de ter que, para você ser bom, para você ser muito bom, você tinha que investir muito em estoque, muito, o tempo todo. E aí não sobrava dinheiro pra gente. Ele estava todo em estoque. Era tudo em estoque. E eles estavam forçando muito a barra para a gente ficar investindo em shopping, para comprar loja em shopping. Aí acabou que chegou uma oportunidade, o seguinte, da gente comprar um lote para construir nossa casa. E eles queriam que a gente comprasse uma loja no shopping. Então, era aquela oportunidade assim, ou eu comprava o lote da minha casa, vendia nossos carros, comprava o lote da nossa casa, que é lá perto do salão, ou comprava a loja. A gente resolveu comprar o lote da nossa casa. E aí, junto com isso, eu resolvi vender a operação enquanto ainda dava. Entendi. E a minha distribuidora ainda estava rentável. Estava pungente, ainda tinha revendedores muito ativos e tal. Aí eu consegui vender, mas eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Cara, você tá falando uma coisa que é genial e muitos empreendedores nesse momento estão passando por uma decisão, que é um crivo, entre escolher entre a cruz e a espada. E você fala de uma forma muito bonita que seu marido te ajudou você nesse processo de decisão. Sim. E você teve a capacidade de tomar uma decisão mais assertiva, porque era uma decisão para os dois. Sim. O que você sentiu naquele momento ali que foi decisivo de falar? Eu tinha que sair, eu não queria mais empreender para mim. Que estava aquele ali, era o meu momento de empreender para os outros. Mas eu nem imaginava o que iria me acontecer. Eu tinha muita gente me devendo. Naquela época, assim, eu tinha uns 35 pau de gente me devendo. Que isso? Eu ainda trabalhava com nota promissória e tal, cheque. Então, assim, Entregou a idade de novo. Imagina. Cheque. Então, assim, foi uma doideira. Você lembra, Fernanda, a primeira vez que você assinou um cheque? Com seu nomezinho bonitinho ali? Mas só que era tudo com fundo. Agora não recebe. Então, assim... eu nem imaginava o que ia me acontecer pela frente, né, tal. Aí, fui empreender para os outros. Aí, foi uma outra experiência. O que é empreender para os outros? Para as pessoas poderem... É uma coisa muito bacana. Eu acho que é muito legal. Eu, particularmente, hoje até prefiro empreender para os outros, porque é aquela coisa... Quando você empreende para você ser tipo um bombeiro. Você não é? Você fazer tudo. Você tem que fazer tudo. Você definiu tudo de uma forma simples demais. Você empreender para você ser um bombeiro. Você tem que apagar todos os incêndios. Você faz a gestão de tudo. Você não pode escolher. Você não tem escolha. Você tem que apagar o incêndio ali do seu computador que estragou. Você tem que apagar o incêndio do fulano que tá
óleo que também estragou, você tem que apagar o incêndio da sua funcionária. Que não foi, que tá com cólica. Você tem que apagar o incêndio da sua funcionária que você assina carteira e tá grávida, entendeu? Eu tive... eu falava assim, que se eu precisasse de engravidar, eu ia lá pra minha empresa, porque todas as funcionárias, sem exceção, engravidaram. Ela tava divulgando esse olho. Quer engravidar? Vem trabalhar com a Fernanda. Todas as minhas funcionárias engravidaram dentro da minha empresa. Então, assim, era uma coisa louca. E enquanto que quando você empreende para uma empresa, você... É o bombeiro, mas ele escolhe qual que você vai pagar primeiro. Exato. E você chega numa sexta ou num sábado, você apaga a luz. Você não tem, né? É o seu patrão que toma a decisão. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa complexa, porque se você vem de tantos anos de uma gestão sua, até o seu patrão, às vezes, ele não tem aquela paciência. Não é um Fagner. Porque todas as referências que eu tenho... Eu não estou te falando isso porque eu sou sua cliente, porque eu sou sua amiga. É porque você vê acontecendo lá, né? E todos os seus funcionários me falam, uma pessoa maravilhosa, que você é diferenciado, né? Você não é uma pessoa daqui, mas eu sei. Eu acabei de ter uma experiência que foi muito chata, que às vezes você tem um chefe, você tem vários tipos de chefe, e às vezes não tem um chefe como você, e a pessoa não entende. Então, até eu chegar num chefe bacana, eu fui mandada embora. Sei disso. Mas agora só, Né? o melhor perfil que tem de profissional é você, sabe por quê? Porque você já empreendeu. E você sabe a dor de quem tá do outro lado. É verdade. Muitas empresas estão escolhendo pessoas para trabalhar com elas que já empreenderam, já tiveram uma empresa, já fecharam a empresa. Sabe por quê? O linguajar é o mesmo. Você sabe de quem tá do outro lado. Antes de vocês aqui estavam as meninas que eram funcionárias. E viraram donas de um Socila. E na hora que eu perguntei isso pra elas, começaram a cair na gargalhada. Porque quantas vezes, Fernanda, essas meninas me deram um toco numa sexta-feira e foram ligar o telefone só lá numa terça-feira e ainda pedir dinheiro, pedir vale, entendeu? Então você passou na pele. Mas vamos lá. Você não passou na pele, não foi só no Brasil, não. Você empreendeu pra você mesmo e pro empresário internacionalmente. Como é que é essa discussão em outra língua e outra cultura? É complicado, né? Mas assim, deixa eu só acabar. Então, eu tive 2 experiências em que eu fui mandada embora, aí depois tive uma super positiva que eu fui até eu ir embora daqui do Brasil, porque aí eu trabalhei quase 1 ano e aí chegou a hora do meu marido ser convidado para trabalhar no exterior. Aí nós fomos aí pintou essa oportunidade da gente ir para o Oriente Médio. E aí ficou assim, a gente vai, não vai, aí quem tinha... Acabou de comprar o lote. A gente estava exatamente com o orçamento de quanto que ia ficar a nossa casa. E aí assim, a gente vai, não vai. Aí a gente conversava. Quem tem mais chance de crescer na vida? Era ele ou eu? Claro que era ele. Ele era um gerente e eu era uma simples funcionária. Então, assim foi, né? A nossa história. Ele foi e se jogou. E assim foi. E ele realmente cresceu. Ele aproveitou e eu ao lado dele incondicionalmente. E você deu o combustível todo que ele precisava. Claro. Porque ele tinha que focar 100% ali. Sim. E logo no meio da empreitada ainda veio um presentinho de Deus. Foi a minha maior bênção que E num país inusitado. Qual que é o país? Na Malásia. Quem nasce na Malásia é o quê? É maravilhosa. É maravilhosa. É malasiana? Então nós ficamos nessa aí, nós ficamos 2 anos no Oriente Médio, 3 anos na Malásia. Quando você chegou no Oriente Médio, você foi bem aceita? Muito. Brasileira, ele brasileiro? Ou Sim, teve muito uma bem. barreira Não, ali? Não tem. Não tivemos. Depois fomos muito bem recebidos na Malásia, né? Ficamos 3 anos na Malásia, a Duda nasceu na Malásia. Foi quando você chegou na Malásia que engravidou? Foi. Acho que é a água da Malásia, né? Aquele terreno ele é fértil, né? Foi. E aí... Mas era algo que você já pretendia? Já pretendi. Eu saí de Oman, né, no Oriente Médio,
com essa condição. Eu já estava querendo. Se eu não conseguisse engravidar, eu ia partir para inseminação. Era o momento. Era o momento. Tanto que nos meus últimos meses em Oman, eu até arrumei um emprego temporário lá. Aí meu chefe falou assim, Fernanda, fica com meus 2 cartões. Porque eu comecei a trabalhar para uma empresa que vendia, um grupo do GCC, que vendia ar-condicionado. E aí eu comecei a trabalhar para essa empresa e para uma empresa de produtos químicos que vendia pastilhas, sempre com venda, né? Que vendia pastilhas de limpeza para as bandejas de ar-condicionado, que era o forte no Oriente Médio, né? Muito quente. E aí o meu chefe falava, ele adorou a mim e o Marcelo, né? E aí ele falou assim, fica com meus 2 cartões, porque se você decidir trabalhar, você pode querer trabalhar lá da Malásia, se você quiser voltar, você me fala. Eu falei assim, não, senhor Murtada, eu não vou. Murtado? Ele chamava Murtada, senhor Murtada. E eu falava assim, não, porque eu quero virar mãe, e aí eu sei que não vai dar. Que legal. Entendeu? Eu tô indo pra Malásia, então não tem jeito. E assim foi. E quando chegou na Malásia, já engravidou? Como é que foi ele ainda? Foi 6 meses depois, eu já engravidei. E como é que você deu essa notícia pro marido? Foi uma coisa meio complicada, porque foi a Duda... Escutou a vozinha aí? A Duda chegou num dia que o meu sogro tinha acabado de ter um infarto, você acredita? Mentira! Nossa. Eu tinha esquecido meu telefone em casa, e aí a minha ajudante lá, quando eu cheguei com o papel escrito lá que eu estava grávida de 5 semanas, a minha ajudante estava na porta gritando assim, madame, o senhor está aqui no telefone gritando. Aí na hora que eu fui atender, o Marcelo, meu marido, estava falando que o pai dele tinha acabado de ter um infarto. E como é? Então eu tive que ter assim Quase você tem E aí? uma psicologia assim, primeiro para receber a notícia. Primeiro saber que você tá grávida. Notícia triste do meu sogro, conversar com ele e tudo. Aí depois de 1 hora eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, olha, aí eu mandei como se fosse o bebê. Falei assim, olha papai, eu sei que você tá triste, tudo. Meu Deus! Olha, eu tô muito feliz e honrada, porque você que vai... Que lindo. Eu sei que você tá triste por conta do infarto do vovô, mas não há de ser nada, ele vai ficar bom rápido. Ele tá achando que você ficou Mas doida, sua mãe ficou louca. Aí ele custou pra cair a ficha. Aí depois que ele leu lindo. várias vezes. Aí ele me ligou, não acredito que você tá grávida. Tá. E aí eu sei que nesse meio tempo, aí meu sogro ficou ainda 10 dias vivo e tal, mas ele não aguentou. Então eu não pude nem vir despedir do meu sogro, porque a minha médica não deixou. Não deixou, porque eram 36 horas de voo. Muito arriscado. Fernanda, que transição, que loucura, cara. Então a Duda é um espírito, assim, muito iluminado. Exato. Ela veio, assim, na transição mesmo. Ele O avô veio dela pra partiu, Prazer, E amor. ela Trazer a veio, luz. o avô dela partiu e ela veio. Calma, que nós vamos fazer o seu podcast. Eu te espremeu você de um jeito que você não vai acreditar em 3 idiomas. Tá? Então é isso. Fernanda, que delícia, hein? E aí veio Duda, aquele trem todo, e teve um momento que você falou assim, chega, eu quero voltar pro Brasil ou não? Não, pelo contrário. Eu nunca quis. Eu adoro que ela é simples demais, fala reto. Não. Eu nunca quis, gente. Desculpa. Como é que Eu era a vida adoro lá? Tudo que vocês fazem pra mim aqui, eu adoro. Não tem nada disso, né? A gente sempre arranjou bons profissionais lá, sempre estava envolvida com a brasileirada que trabalha com serviço, ou se não com o povo chinês, que sempre me tratou muito bem e tal. Mas o que acontece? Eu amei morar. Eu acho que a gente não... É um sonho, né? Você me fala assim, qual que é o maior sonho? Você morar em família, né? Você morar com o marido. Porque de adolescente, felizmente, a minha família pôde proporcionar isso. Eu não quis fazer intercâmbio. Minha irmã do meio... que é médica, ela pôde fazer intercâmbio. Então, ela não tem essa vontade que eu tinha. Eu optei por não ir. Então, eu tipo que fiz um intercâmbio grandão, assim, imagina, um intercâmbio de 10 anos que poderia ser vitalício. Só que eu fiz com o marido, com o filho, aí você tinha uma família, casa, né? Casas lindas, com Nossa. Aí não quer voltar mesmo, não, gente. Voltar pra quê? Meu Deus do céu! Quando você tá lá fora com a família, é muito bom. Você não quer voltar, né? É muito difícil.
difícil. Só que o meu marido cansou, porque o meu marido, ele é o grande homem que ele é, porque ele foi pai muito cedo. O meu marido, ele foi pai com 21 anos. O meu enteado hoje, ele tem 40 anos, vai fazer 40 anos agora em agosto. Então, meu marido... É um senhor com um jovem senhor. Isso. E ele teve que ralar desde muito cedo. Então, desde muito cedo, no dia seguinte da formatura dele, ele teve que sair para trabalhar, para sustentar o Lucas. Então, o que acontece? Ele teve que viajar, como ele é engenheiro, ele teve que trabalhar em trecho. Então, foi para o norte do país, foi para o sul. Então, desde muito cedo, ele está fora de Belo Horizonte. Então, e chega uma hora na vida que a pessoa cansa, que não existe dinheiro no mundo que pague Exato. isso. Entende? Então, pro meu marido isso cansou. Chega. E ele que falou com você? Falou. Mais uma vez? Sim, cansou. Aí no Canadá, ele cansou. Ele no Canadá... E também no Canadá, quando a gente voltou do Canadá, no Canadá também eu não me interessava tanto, não. Eu me interessava pra Ásia. Lá é maravilhoso, né? Agora no Canadá é estranho, Canadá né? Frio, muito frio. Eu acho que o Canadá, Estados Unidos e Europa, eu acho que a vida já é bem diferente. Acirrada. diferente. Entendi. Mais pra Ásia, pra África, pra... E a sua menina tava com quantos anos nessa época? No Canadá, ela já tava com 7. Entendi. E ela tava sempre transitando com vocês ali em culturas diferentes. A partir dos 3 anos, né, ela já tava. E até hoje você percebe que ela é uma menina diferente, que Sim. tem uma visão diferente, Sim. tem uma perspectiva diferente. Sim. Você acha que essa transição entre culturas fez um diferencial muito grande? Ah, claro. E você percebe que você não teve isso, porque você teve uma boa cultura, seu pai Sim. pagou boas escolas, Sim. mas mesmo a gente estava dentro de um ovinho aqui, né? De repente, quando você pega uma criança e ela vai aprendendo novos idiomas, culturas diferentes, muda tudo. Muda. Nós tivemos aqui o Frederico Porto, ele falou uma coisa muito legal. Com 6 anos, ele saiu direto de Teófilo Otoni e foi para Los Angeles. Aí, de repente, ele desceu da casa dele e foi brincar com uma menina. E ele não conseguia comunicar com a menina, com 6 anos de idade. E ele ficou aflito naquilo dali, subiu e falou: mãe, a gente vai precisar de ensinar todo mundo a falar português aqui. E que a mãe dele falou: não, é você que tem que aprender o inglês, o idioma deles. Então imagina o baque pro menino de 6 anos entender que ele tava numa cultura totalmente diferente, tudo diferente. Como é que é essa educação? Você segue o ritmo do lugar ou não? Continua com seus valores, seus princípios? Claro, seguiu o ritmo do lugar. Nossa, no Oriente Médio, então, eu dei muito certo, porque eu sempre segui, sabe? Eu nunca passei ali do ponto. Não é para usar blusa sem manga. Não uso. Não é para usar saia curta, também não uso. Fernanda, você tocou num assunto maravilhoso. Algumas pessoas vão escutar esse podcast e vão falar assim, receber uma proposta de poder mudar de ambiente. Não necessariamente Oriente Médio, mas é um momento de transição. Vai ou fica? Eu iria. Sem dúvida. Você foi, nenhuma. né? Sem dúvida. Eu acho que a cultura que você vai adquirir... Mas você tinha noção do que te esperava nessa empreitada quando Não. você e seu marido decidiu? Não tinha, mas foi muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque você tá no meio do mundo, você tá perto de tudo. A gente acha que aqui eu acho que o brasileiro, com todo respeito, né? Mas aqui a gente fica muito limitado. O máximo que a gente fica aqui muito agarrado na cultura ali dos Estados Unidos, Europa. O máximo que a gente vai aqui, Argentina, aqui a América do Sul, fica muito ali, Europa. E tem coisas maravilhosas ali para Ásia, para o Oriente Médio. Então, você tá no Oriente Médio, você tá no centro do mundo. Então, a facilidade que você tem de deslocamento. E todo mundo tem facilidade de acessar ali, né? Tem. Então, eu acho que... Nossa, eu super recomendo, sabe? Então, uma oportunidade de ir pro exterior, qualquer lugar, a oportunidade bateu na sua porta, vai. Porque claro. Existe algo maravilhoso que te espera lá do outro lado e você não sabe disso. Sem dúvida nenhuma. É o que eu falaria. E o que eu falaria também, olhando ali para a câmera, é que eu não me preocupo em deixar muita coisa material para ela, tá? Eu me preocupo em deixar cultura. Uau. É o que o meu pai sempre preocupou. Ele não vai deixar muita coisa material, acho que não vai deixar nada.
talvez deixe até dívida. Mas o que ela deixa pra ele, ninguém pode roubar. Mas o que ele me deixou, ninguém pode pegar. Nada. Ninguém pode deixar de mim. Ninguém. A cultura que ele me deixou a nível de saber o que é o mundo. Ele já viajou muito comigo, ele já me proporcionou muita viagem. Ele me proporcionou colégios aí excelentes, né? Então é isso que a gente tem que deixar para filho. Delícia. O resto eles constroem, né? Dar essa pegada para eles, essa vontade de querer mais da vida, de não se acomodarem, entendeu? É isso. Mauri, agora aperta lá pra gente. Chegou no final do papo da Socila, que eu não quero acabar com ele. É gostoso, Queria mais 2 horas aqui. Delícia. Qual que é o desafio que você vai colocar? O desafio, Fernanda, me perdoe. O desafio é uma música que você ama e uma frase que você tatuaria no seu corpo. Eu gosto de tantas músicas, gente, mas eu vim agora escutando no carro com a Duda aquela New Light do John Legend. Eu adoro aquela música. E uma frase que eu adoro. Qual, hein? Que eu falaria? Se alguém quiser soprar aí, pode soprar. Vocês têm uma frase aí que motiva ela? Deixa eu ver aqui. Fala, filhinha. Você fala assim, por exemplo, pra mim. O bem é o bem. Pra você receber o bem, você tem que colher o bem. Pra você ter o mal, você tem que atrair ele. Eu acho que o que a gente planta, a gente colhe na vida. Então, assim, gentileza atrai gentileza. Se você planta gentileza, você vai colher gentileza. Então, assim, eu tento plantar o bem para tentar colher aí o máximo de bem possível também. E se você não colher, a sua filha vai colher, com certeza. A gente tenta fazer a semente. O bem, né? Tenta plantar o máximo que a gente pode aí, sabe? Sem tentar... Eu gosto dessa frase assim, a gente tenta fazer o que gostaria que fizesse com a gente. Não precisa ter nada de mal. Não me importo. Mas para que você faz isso? Não, eu tento fazer o que eu gostaria que fizessem comigo. Não importa se eles vão fazer comigo. Sobre você. É sobre eu, entendeu? Eu faço o que eu gostaria que fizessem comigo. Se eles vão fazer ou não me importa. Mas eu faço o que eu gostaria que fizessem comigo. Fernanda, que delícia de bate-papo. Quem falou hoje que foi a experiência, foi o coração. A gente percebe que você passou tudo isso na pele, passou com carinho. Se precisasse passar mais 1000 vezes. E a tranquilidade? Você passaria tranquilamente. E quando a gente consegue falar com uma pessoa que ela consegue se posicionar no tempo presente, significa que ela não tem arrependimento de nada que passou. Não. E ela não tem interesse nenhum no futuro porque ela quer viver o hoje. Quando você escolheu a música que você escutou agora, isso mostra pra gente que você tá assim, dentro do seu tempo espiritual perfeito, que você não tá preocupando com nada que vem pela frente, e tudo que você viveu pra trás foi ótimo. E é o mais difícil das pessoas, porque tá todo mundo hoje vivendo ou no passado ou no futuro. Depressão, quem tá no passado. Ansiedade pra quem tá no futuro. Mas não, você tá vivendo agora. Você tá degustando de cada momento. Porque o seu pai pode te criar um legado na sua mente que não é sobre os valores. É sobre tudo aquilo que vocês acumularam juntos, que vocês viveram. E que ninguém nesse mundo ou em outra vida pode tirar de você. Continue isso, esse exemplo que você é pra gente, que você chega lá no salão toda deslumbrante, toda correndo, com seus notebook, com seu celular acelerada. Vambora, vamos fazer o treino. Mauri tem que ser Cara, e é uma tormenta silenciosa. Como é que pode? É a Quetrinha agitada, mas numa tranquilidade, numa calmaria, numa serenidade. Porque é isso que nós somos. É isso que fica, é que impregna na alma da gente e que faz a gente perceber
que valeu a pena. Obrigado por esse bate-papo, uma delícia. Obrigada. Né, menina? Satisfação te ouvir. Nós ficamos aqui caladinho, porque foi muito gostoso te ouvir, viu? Vamos chamar ela Adorei, pros próximos Fernanda. bate-papo agora, os perrengues no exterior. Tem que chamar a nossa Não, mas tem muita princesa coisa também, boa né? também. Os perrengues a gente Os conta. perrengues chique. Mas tem uns casos muito bons também. Agora nós vamos inverter. No Satisfação. próximo podcast, alguém vai sentar ali e ela do lado de lá, só Vai soprando. Vai ser entrevistadora, né? Obrigado pela presença, viu, maravilhosa? Obrigada, Fernanda. Obrigada, Obrigado. Fernanda.